Margarida nasceu em 1045 em Mátyás, Hungria, onde seu pai, Eduardo, herdeiro do trono de Edmundo II da Inglaterra, se encontrava exilado após a tomada da posse de seu reino pelo rei da Dinamarca, Snud. Por isso, cresceu na corte do rei Santo Estevão. Aos 11 anos, Santo Eduardo confessou, meio-irmão de seu pai, assumiu o trono inglês. As origens da sua mãe, Ágata, irmã da rainha da Hungria, são incertas. Sabe-se, porém, que Margarida era a segunda de 3 filhos. Ainda criança, após a morte do rei Canuto, seu pai decidiu voltar para a Inglaterra, onde faleceu logo depois da chegada do normando William, o Conquistador. Assim, Ágata foi obrigada a se refugiar em outro lugar com seus filhos. Com efeito, encontrou refúgio na Escócia, na corte do rei Malcolm III, homem hospitaleiro, gentil e generoso. Viúvo e pai de um filho, apaixonou-se pela bela e inteligente Margarida, educada nos bons costumes e na fé católica. Ele pediu a sua mão em 1070. Aos 24 anos, Margarida tornou-se rainha da Escócia. Aceitou porque, assim agindo, compreendeu que poderia melhor levar a mensagem de Cristo ao povo escocês, ainda pagão. Seu marido não era uma pessoa má, nem violenta, mas sim um pouco rude e ignorante. Não sabia ler, por isso tinha grande respeito por sua mulher instruída. Beijava o livro de orações que ela lia junto dele com devoção e sempre pedia seus conselhos. A rainha pacientemente e pouco a pouco alfabetizou-o, sem nunca se sobrepor à sua autoridade. Quando o rei Malcolm III foi tocado pela fé, converteu-se e foi batizado. Essa atitude do rei mudou completamente os destinos do país, pois o povo também se converteu. O rei também passou a ter uma visão cristã na compreensão dos problemas de seus súditos e os tratou com total consideração, respeito, bondade e justiça. A residência de Malcolm e Margarida era o castelo de Edimburgo, onde a vida da corte era enriquecida com práticas piedosas e orações diárias. A vida do casal real era agraciada por 8 filhos, 6 meninos e 2 meninas. Margarida era uma esposa perfeita, gentil, paciente, bondosa, caridosa e amorosa com seu marido. Ela sempre estava ao seu lado nas dificuldades diárias, envolvia-o nas suas práticas piedosas, dava-lhe conselhos em questões políticas e administrativas. Deve-se a ela a introdução do feudalismo em terras escocesas sobre modelo inglês e a criação de um parlamento. No entanto, as portas do castelo estavam sempre abertas para acolher, ajudar e assistir aos pobres e enfermos, para os quais a soberana mandou construir asilos e hospedarias. Todos os dias, a santa dava de comer aos pobres e a alguns deles lavava os pés. Preocupou-se com a educação de seu povo e muitas vezes esgotou o tesouro real para socorrer os necessitados. Educou seus filhos com valores cristãos e influenciou na igreja na Escócia. Fez convocar um concílio nesse território e extirpou ritos pagãos que eram realizados em plena celebração eucarística. Santa Margarida teve uma intensa vida de oração, participava de várias missas diárias e praticava a austeridade. Pedia que lhe dissessem seus defeitos para corrigi-los, dava esmolas, resgatava prisioneiros ingleses detidos na Escócia e cuidava dos viajantes. Com Margarida, os cultos das igrejas locais foram uniformizados e conformados com os da Igreja de Roma. A rainha determinou que o jejum da Quaresma fosse respeitado e a Páscoa celebrada no mesmo dia. Recomendou a confissão frequente e a abstenção do trabalho aos domingos. Difundiu a educação religiosa e incentivou a construção de igrejas, mosteiros, capelas e escolas. Graças a ela, os monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. As antigas abadias voltaram ao seu esplendor e construídos abrigos para os peregrinos. Na intimidade do castelo, Margarida dedicava seu tempo para bordar os paramentos sagrados e decorar livros, além de entreter seu esposo com leituras espirituais.
Devido à sua saúde precária, Margarida adoeceu em 1093, enquanto o esposo Malcolm III e seus filhos Eduardo e Edgardo tiveram que empenhar as armas contra Guilherme o Vermelho, que invadia a Escócia. O monarca e seu primogênito faleceram em 13 de novembro na Batalha de Alnwick. É famosa a oração da rainha ao receber a notícia. Suas palavras foram memorizadas pelo monge Teodorico Turgot, prior do mosteiro de Durham, mais tarde arcebispo de Santo André, confessor, diretor espiritual e biógrafo de Margarida. Deus Todo-Poderoso, agradeço-vos por ter me dado tão grande aflição nos últimos momentos da minha vida. Espero que por vossa misericórdia possa servir para purificar os meus pecados. Ao regresso de seu filho Edgardo, Margarida agradeceu a Deus pela paciência para suportar tantas desgraças juntas. Margarida ofereceu toda a sua dor a Deus, vindo a falecer em 16 de novembro de 1093, no castelo de Edimburgo. Disse que ao falecer, seu rosto recuperou a calma, a cor e a beleza que havia tido. Foi canonizada em 1250 pelo Papa Inocêncio IV, pelo seu exemplo de vida, fidelidade à Igreja e caridade para com o próximo. O lugar de culto mais antigo a ela dedicado é a Capela de Santa Margarida, no Castelo de Edimburgo. O culto que celebra Santa Margarida da Escócia com grande festa ocorre no dia de sua morte em todo o mundo católico. Uma rainha tão bondosa para os súditos que, embora estrangeira, foi profundamente amada por eles. Uma mulher tão cheia de fé que soube mostrar como uma coroa real pode unir-se à coroa da fé. Através do exemplo de sua vida pessoal, levou um país inteiro ao cristianismo desde a sua época até hoje. Assim foi a Rainha Margarida, a santa protetora do povo escocês. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós.